Gênesis 41, versículo 39, diz assim: E Faraó disse a José: visto que Deus te mostrou tudo isto, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Tu estarás sobre a minha casa de acordo com a tua palavra, todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior do que tu. E Faraó disse a José: vê, coloquei-te sobre toda a terra do Egito. E Faraó tomou o seu anel da sua mão e colocou sobre a mão de José, e o vestiu com veste de linho fino, e colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço, e o fez subir na segunda carruagem que ele tinha, e clamavam adiante dele: ajoelhai, e ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. E você diz: graças a Deus. Você pode repetir o versículo de número 43, parte B, juntamente comigo? Diga: e ele o fez governador. Não, diga com quem tem voz profética. Diga: e ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. Glória a Deus. Agora pega na mão da pessoa que está do seu lado rapidinho. Diga para ela: hoje Deus tem uma palavra para você. E se você crer em tudo que Deus transmitirá aqui, diga: a sua vida nunca mais será a mesma. Glória a Deus, irmãos. Todos nós tivemos o prazer, ou temos o prazer de ler a história de José, uma história muito inspiradora e muito significativa para a nossa conduta de fé. Eu acredito que todos que já tiveram o prazer de ler ou cantar a história de José vai se identificar com alguma coisa que José viveu naquela época, porque, resumidamente, você olhar para todo o processo que José enfrentou para chegar onde ele chegou, isso traz para nós esperança para acreditarmos que a nossa vez também vai chegar. E todos nós vivemos processos em Deus, todos nós vivemos experiências em Deus, e Deus traz essas experiências exatamente para nos levar para um propósito, nos levar sempre a um novo nível. E o que é mais interessante da vida de José nada mais é do que Deus começa o inspirando com um sonho profético. Sonho este que, quando ele teve, não soube interpretar. Sonho este que gerou raiva e ódio por parte dos seus familiares. Mas sonho este que aconteceu em sonho e se tornou realidade. E eu já queria me utilizar dessa palavra para liberar a primeira profecia para a sua vida nessa hora. Talvez você tenha desanimado da fé, da caminhada, ou consigo mesmo você tem dito que esse negócio de promessa não é coisa para você. Mas eu queria te dizer nessa vigília que a promessa de Deus ela ainda está de pé. Eu vou repetir
3 pessoas, 4 levantou a mão ali. Eu estou dizendo que tudo aquilo que Deus já prometeu para você, Ele vai cumprir. Pastor, com que garantia que você me diz isso? Porque Ele não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender. Mas pastor, eu tenho passado por tantos processos, por tantos momentos. Por que ainda não aconteceu? Por que ainda não chegou? E Deus está dizendo assim: simplesmente porque eu tenho o tempo de todas as coisas, eu estou te preparando para você viver o extraordinário da minha parte sobre a sua vida. O que você não pode é simplesmente largar do arado e olhar para trás. Permaneça no lugar que Ele te colocou. José, ele nasce em uma cidade chamada Padã Arã, na época em que seu pai Jacó servia a Labão. E dentro da biografia de José nós percebemos que José era filho da mulher que Jacó mais amava. Só que José, pastor Caio, ele vem à terra em um grande milagre, porque para quem não sabe, Raquel ela não podia gerar. E Raquel, ela vem de um contexto familiar muito difícil, porque era afrontada por outra mulher chamada Lia. E você vai perceber que José, ele vem como um milagre para dentro de um contexto de perseguição, de afronta. E José, ele cresce, ele é doutrinado sobre os princípios dos seus pais, de modo que isso vai moldar o seu caráter e fazer José ser aquilo que ele era. Só que antes de nós irmos ao trajeto que José enfrentou, eu queria te dizer que José, ele não está vindo de um contexto de um lar onde tudo está no seu devido lugar. José está sendo marcado por uma criação onde tem perseguições, onde tem afronta. E se você tiver o prazer e quiser ler novamente, você vai ver que a história de Raquel, juntamente com Lia, não é uma história muito boa. Mas mesmo assim, José, nesse contexto, José consegue viver a diferença dentro de um ambiente que não é propício. Eu vou repetir. José consegue fazer a diferença mesmo quando o ambiente de estudo para dar errado. E isso mexe comigo, sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente quer colocar as desculpas nos ambientes que nós estamos inseridos. Mas se o ambiente fosse o problema, Jesus nunca teria vencido no deserto. E Adão nunca teria pecado no paraíso. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o problema não é externo, o problema ele é interno. Não é o ambiente que te corrompe, o que corrompe é o que está dentro de você. E José foi muito bem doutrinado, José foi muito bem ensinado. E mesmo em um ambiente cheio de conflito, cheio de perseguições, José conseguiu fazer a diferença. Aleluia. Interessante que com 17 anos de idade, José recebe responsabilidade de gente grande. Isso mexe comigo, sabe por quê? Porque Jacó consegue enxergar em José maturidade suficiente para ele lidar com responsabilidades. E eu posso te dizer uma coisa: Deus nunca vai te colocar para ser governador se você não aprender a administrar as pequenas coisas. Ei, Jesus! Aleluia! Eu vou repetir. Aleluia! Essa palavra aqui não é para quem está. Tem uma funerária ali chamada Vai com Deus. Eu vou mandar um WhatsApp aqui para você se conectar, senão eu vou mandar te buscar, porque já morreu tem muito tempo. Presta atenção nisso aqui, crentes. Olha isso aqui. José vem de um contexto totalmente conturbado, mas consegue fazer a diferença. Com 17 anos ele recebe responsabilidade de gente grande.
Pastor, qual responsabilidade é? Cuidar do rebanho juntamente com seus irmãos no deserto. Então José está recebendo responsabilidade de cuidar daquilo que não é dele. Só que a diferença de José para seus irmãos, sabe o que é? É que os irmãos de José tinham um mau testemunho. José tinha um bom testemunho. E não é à toa que ele trazia as más notícias dos seus irmãos para o seu pai. Aí isso mexe comigo, sabe por quê? Porque José em casa está em um ambiente totalmente propício para que ele se corrompa, mas ele faz a diferença. José também está no deserto, dentro de um ambiente totalmente propício para que se corrompa e também faz a diferença. Glória a Deus. E eu torno a dizer, o problema nunca foi um ambiente. Você consegue dizer para esse crente, diga para ele, o problema nunca foi um ambiente. O problema é o que está cheio no coração das pessoas. Porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Agora preste atenção nisso aqui. José, ele vai se destacar no meio da sua família. José vai o que, gente? Destacar. Preste atenção nisso aqui, que eu ainda nem cheguei na mensagem. Olha isso aqui. José vai se destacar na sua família, mesmo em um contexto, em ambientes que tem tudo para o corromper. Mas ele faz a diferença. Aí eu estava em casa meditando esse texto e lembrando, já tive a oportunidade de ministrá-lo várias vezes, mas Deus me deu algo diferente dessa vez. Porque se você parar para observar em toda a trajetória de José, você vai ver que José, ele é marcado por vestes e José é marcado por sonho. José é marcado por quê, gente? Vestes e sonho, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Através do sonho, o inimigo persegue José, sim ou não? Sim, sim ou não, igreja? Sim. E através do sonho, Deus vai honrar a vida de José. Agora pega isso aqui. Através de duas vestes, o diabo vai perseguir, vai afrontar, vai caluniar a vida de José. E também por causa de duas vestes, Deus vai trazer uma honra extraordinária para a vida de José. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o mesmo veículo que às vezes o diabo tenta nos frustrar, é o mesmo veículo que Deus vai usar para nós sermos bênção. Tu tem mão para levantar e receber uma palavra profética? Talvez a tua vida sentimental não tenha sido bom como você esperava, a sua vida financeira, sua vida familiar, mas sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo a mesma coisa que Ele disse para Pedro. Pedro, volta para o mar alto, volta para o mesmo lugar onde você se frustrou, onde não deu certo, onde o ambiente de muitas vezes que deu certo e hoje não deu certo, volta para lá, porque vai ser pelo mesmo veículo, vai ser da mesma forma que eu vou te honrar. Aí Deus me deu um tema para essa mensagem, e o tema diz: das vestes da vergonha até a última veste. Eita Jesus. Eu vou repetir: das vestes da vergonha até a última veste. Eu quero compartilhar 4 vestes que representam 4 processos na vida de José. A primeira, Gênesis 37, versículo 3. Olha o que o texto diz: ora, Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, e ele lhe fez uma túnica de muitas cores. Ele fez o que, gente? Uma túnica de muitas cores. Agora eu vou pregar e eu quero até pedir a ajuda dos músicos. Quando a gente estiver fluindo, flua junto nesse remásia. Não creio ou não, mano? Glória a Deus. Presta atenção nisso aqui, irmãos. A Bíblia está dizendo que Jacó decide honrar, presentear a vida de José.
Só que o versículo, pastor Caio, inicia dizendo que Jacó amava mais José do que todos os seus irmãos. Isso gerou uma dúvida, porque se nós perguntarmos para toda a família, todo pai tem de amar os seus filhos igualmente, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas você vai perceber que existem filhos que são especiais, sim ou não? Sim ou não? Que tem uma certa diferença e é algo que está na vida dele e não tem como negar, sim ou não? Sim. Não é o fato que o pai ame mais um do que o outro, mas tem filho que se destaca, sim ou não? Sim. E esse destaque estava sobre a vida de José. Só que preste atenção nisso aqui, olha isso aqui como é forte. Jacó decide presentear José com uma túnica talá de várias cores. Só que o presente é exclusivamente para quem, gente? Para José. Eu não poderia simplesmente dizer que o que Jacó está entregando o missionário para José é um presente qualquer. Porque eu fui estudar um pouco dessa história e eu descobri que naquela época as roupas eram monocromáticas. Pastor, o que é roupa monocromáticas? Roupa que não tinha diversidade de cores. Em outras palavras, para se fazer uma túnica talá de diversas cores, exigiria mais investimento e mais tempo. Então o que Jacó está querendo dizer? Jacó está querendo dizer que ele está disposto a investir em um presente que dedica orçamento e dedica tempo. Fica ligado. Jacó decidiu gastar tempo para fazer algo especial. E isso mexe comigo, sabe por quê? Porque Jacó conseguiu ver na vida de José o quão especial ele era. Aí o Espírito Santo de Deus gritou algo no meu coração tão forte. E o Espírito Santo de Deus disse assim: todos podem ser filhos, mas presentes especiais só são entregues para filhos especiais. Aleluia. Glória a Deus. Presente o que, pastor? Presentes especiais são entregues para filhos especiais. Pastor, todos podem ser filhos de Deus, mas você já parou para prestar atenção que parece que tem gente que é o queridinho de Deus? Não é porque ele é queridinho de Deus não, irmão. Sabe o que é? É porque ele faz a diferença nos ambientes que ele frequenta. E isso vai chamar a atenção do Pai. Ah, tu não está entendendo não. Tu não está entendendo, mas eu vou te dar outra oportunidade de glorificar o Senhor. Quando o culto acaba, quando a vigília acaba, quando as portas se fecham, o Pai está dizendo: quem é você? Quando o microfone não está na tua mão, quando você não está em cima do altar, quando você não está ministrando, quem é você quando ninguém está te vendo? Porque José, dentro de casa, em um ambiente totalmente propício para se corromper, decidiu ser fiel. José no deserto tinha tudo para se corromper, mas decidiu ser fiel. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou entregar presente especial para quem chama a minha atenção, para quem faz a diferença. Presentes especiais para pessoas especiais. E sabe o que faz você ser especial para Ele? É o que você faz quando ninguém está te vendo, só Ele. Glória a Deus. Aí às vezes você está reclamando porque Deus está fazendo na vida de fulano e de ciclano e não está fazendo na sua. Aí eu posso te dizer talvez o porquê dele não está fazendo na sua. Talvez porque quando as portas se fecham, você não tem guardado o testemunho que deveria guardar. E agora o glória a Deus acaba, né, crente? Mas essa palavra cortou em mim também. Libera tudo, varão. Essa palavra cortou em mim também. Para filhos especiais, Deus sempre vai ter presente
presentes especiais. Só que é muito lindo ver José, missionário, receber presente, sim ou não? O problema é o que esse presente vai provocar em quem está à nossa volta. Eita, Jesus. Meu Deus. Presta atenção. Quando José recebe a túnica, sabe o que vai despertar nos irmãos de José? Diga comigo, raiva. Diga ódio. Por quê? Porque José está recebendo o que os demais não recebem. Você está comigo aqui ou não? José vai receber o que os demais não recebem. Em outras palavras, José está recebendo o que poucos recebem. O ódio e a raiva vai tomar de conta dos irmãos de José. Como se não bastasse, pastor, José ainda vai ter um sonho. Sabe o que é interessante, irmãos? José tem um sonho. Perceba, depois você lê em casa o texto. E José simplesmente vai compartilhar o sonho que ele teve com a sua família. Sim ou não? Sim ou não? Só que você já parou para prestar atenção que José, ele sonha, mas ele não consegue interpretar o sonho que ele tem. A primeira pessoa que vai interpretar, sabe quem é? Os familiares de José. No texto está escrito assim: quando José contou o sonho do feixe e da estrela e do sol, aí eles perguntaram: governarás tu sobre nós? Eles falaram o quê? Governarás. Então eles já estão tendo a interpretação que José não teve. Aí o Espírito Santo de Deus, missionário, gritou algo muito forte no meu coração. Porque o primeiro lugar que Deus vai confirmar a tua chamada não vai ser fora, vai ser dentro de casa. As primeiras pessoas que vão enxergar o que Deus tem na tua vida vai ser os de dentro da sua casa. Às vezes até você nem acredita, mas alguém já está olhando para você dentro de casa dizendo: aquele ali carrega algo diferente. A túnica vai despertar raiva, ódio por parte dos familiares. José sonha e aquilo que estava ao quadrado triplica. De modo que eles vão tentar tramar contra a vida de José. Você conhece a história? A primeira veste na vida de José é marcada por raiva, ódio, perseguição. E sabe o que é interessante? Que na nossa vida a gente vive coisas semelhantes. Porque quem é que nunca viveu uma perseguição ou alguém que se levantou contra você ou a sua vocação para dizer: esse aí não vai ser ninguém, esse aí não vai dar em nada. Olha como é que ele era antigamente, olha os lugares que ele frequentava, olha as rodas que ele se assentava. Aí hoje você está aqui numa vigília, sentado nessa cadeira ouvindo uma mensagem. Podia estar em qualquer outro lugar, mas aonde você está? O improvável que tinha tudo para estar errado hoje está lá resgatando as nações, sentado, recebendo da parte de Deus. Sabe o que é isso? Muita gente lá fora não acredita no que Deus tem na tua vida, mas as pessoas lá fora não precisam acreditar. Quem precisa acreditar é você. E quem te fez a promessa é fiel para cumprir. Não se importe com os falatórios que estão falando lá fora, os comentários que estão fazendo a teu respeito. Quem te prometeu te garante. Te garante. Então a primeira veste é marcada por perseguição, raiva e ódio. Só que você acha que acaba por aí? Sim ou não? A história continua.
José é vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas. Os ismaelitas vendem José para Potifar, o chefe da guarda de Faraó. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Olha o que o texto diz. E Potifar viu que Deus era na vida de José. José chega no Egito como escravo. José chega como que a gente? Escravo. Você já viu escravo administrar a casa de chefe da guarda? Já viu? Mas José administra. Aleluia. Sabe por quê? Porque José tem um diferencial na vida dele. E Potifar vira para José e diz assim: ó, estou te dando todo o poder sobre a minha casa. Tu estarás apenas debaixo da minha autoridade, mas abaixo de mim só tem você. José, como escravo, recebe algo que os filhos especiais recebem. Olha isso aqui, crente. José agora governando, administrando a casa de Potifar. Sobre tudo que José coloca a mão, o Senhor abençoa. Porque Deus é na vida de José. Mas olha o que é interessante. Você acha que enquanto José está sendo abençoado por Deus, o diabo está sorrindo? Sim ou não, igreja? Então o que o diabo vai fazer? Vai tramar uma cilada contra a vida de José. Olha isso aqui. Olha o que é interessante. A Bíblia diz então que a mulher de Potifar vai ser um instrumento do diabo para tentar, eu disse o quê? Tentar paralisar o que Deus tem na vida de José. Mas mal sabia ela que mesmo com a má intenção, ela só empurrou José para onde Deus queria que ele fosse. Aí você entende quando a Bíblia diz que todas as coisas elas cooperam para o bem? Sim ou não? Não está dizendo poucas coisas, está falando todas as coisas. Amém. Presta atenção. A Bíblia diz agora que José, administrando a casa de Potifar, vai começar a sofrer uma perseguição dentro desse ambiente. E a perseguição é tentadora. Aonde José escuta, se deita comigo. Isso sobreveio uma noite? Não. Porque se tem uma coisa que o inimigo é paciente. E durante vários dias o texto diz que a mulher de Potifar se dirige a José dizendo: se deita-te comigo. Deita-te comigo. Até o dia em que ela toma uma atitude em se atirar a José e o agarrar pela sua veste, a sua túnica. Porque José, administrador da casa de Potifar, não estava vestido com qualquer roupa. Naquela época, os egípcios, todos aqueles que recebiam um certo tipo de autoridade, recebiam uma certa veste especial para poder usar. E José vestido com uma capa. Olha isso aqui, irmãos. A mulher de Potifar vai o agarrá-lo. E José vai deixar a capa nas mãos dela e vai sair nu. Agora preste atenção nisso aqui. Capa ou túnica na Bíblia significa o quê? Capa ou túnica na Bíblia, olha isso aqui, significa identidade e autoridade. Presta atenção. Significa identidade e o quê? Autoridade. Enquanto José, pastor Caio, está vestido, José está com a sua identidade e sua autoridade o quê? Ativa, sim ou não? Sim ou não?
Agora perceba algo. José está dentro de um contexto que parece que não tem saída, sim ou não? Porque se José decide se deitar, ele não honra o seu caráter. Se José decide deixar a capa na mão e fugir como ele fez, ele sofre calúnia. E a pergunta que não quer calar: o que fazer quando não se tem o que fazer? Todos nós chegamos nesse momento, a gente vive esse momento um dia. Todos nós chegamos em um contexto em que a gente não sabe o que fazer. Se a gente faz A, isso tem uma consequência. Se a gente faz B, tem outra consequência. A gente fica numa espécie de sinuca de bico. Só que sabe o que me chama a atenção? É que enquanto as vestes estão sobre José, sua identidade e autoridade está ativa, sim ou não? Quando a capa é tirada, parece que José perdeu a identidade e a autoridade, sim ou não? Sim ou não? Até porque depois que a comunicação rola, com a calúnia dizendo que ele estava tentando contra a vida dela, José é levado para a prisão, sim ou não? Só que preste atenção, a autoridade e a identidade de José, ela não era externa. Meu Deus. O diabo sempre vai querer tocar no seu externo para chegar no seu interno. Só que você lembra no começo que eu disse que José estava dentro de ambientes que tinha tudo para dar errado, mas deu certo? Estava no deserto, tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Sabe o que é isso? É quem tem identidade e autoridade ativa internamente. E isso existe uma diferença, sabe por quê? Porque tem muita gente bonita vestida. Meu Deus. Eu vou falar. Tem muita gente que se veste muito bem e aparentemente se demonstra ser. Só que se você olhar para dentro, não tem autoridade. Se você olhar para dentro, não tem identidade. E sabe o que o diabo tem feito nessa geração? Tentado roubar a identidade da igreja de Deus. Mas sabe qual a informação que a gente tem pro diabo? Ele pode tentar, ele pode fazer, ele pode tramar, mas aquilo que ele quer fazer, ele só alcança pelo lado de fora. Mas o que é interessante, sabe o que é? É que o que Deus colocou em você não está do lado de fora. O que Deus colocou em você está do lado de dentro. E tá para nascer diabo, tá para nascer capeta, para roubar o que Deus colocou dentro de você. Você tem mão para levantar e receber essa palavra. Tem alguém querendo roubar a tua capa do lado de fora. Tem alguém querendo roubar a tua túnica do lado de fora. Mas o que está do lado de fora pouco importa para Deus. O que vale para Deus, sabe o que é? É o que tu tem lutado todo dia para conservar do lado de dentro. Tem alguém para reagir nessa palavra em nome de Jesus. O diabo quer tocar pelo lado de fora. Você sabia que o melhor do perfume era colocado em vasos de barro? Não vaso de ouro, de prata e nem de bronze. Porque se o ladrão viesse, com certeza ele iria pegar o melhor dos vasos, sim ou não? Sim. E o que representava mais? O ouro, sim ou não? Sim. Só que o que é mais interessante é que o azeite puro era colocado em vasos de barro. E quem enxerga pelo lado de fora está achando que o precioso está dentro do ouro. Mas mal sabe que o precioso está dentro do vaso de barro. Aleluia. Glória a Deus. Ah, pastor, mas o vaso de barro estragou na mão do oleiro. Tá. Tem nada não, continua na mão do oleiro. O vaso
Se rachou na mão do oleiro, tudo bem, continua na mão do oleiro. Ele tinha tudo para pegar um novo barro e fazer um novo vaso. Mas sabe o que ele decidiu fazer? Ele decidiu insistir e dizer: você não é descartável porque você rachou. Você não é descartável porque você tropeçou, porque você caiu, não. Para todo problema existe uma solução. Então eu vou pegar do mesmo vaso que está rachado, e desse mesmo vaso, desse mesmo rachado, eu vou fazer um novo vaso. E dentro desse novo vaso eu vou colocar algo precioso que o diabo não toma. Glória a Deus! José é levado para a prisão. José é levado para onde, gente? Preste atenção nisso aqui. Olha lá, show, Deus. Desceu um negócio aqui, hein? Eita, glória! Preste atenção. Manda, Jesus! José é levado à prisão. José é levado aonde, gente? À prisão. Aí olha o que é interessante. José chega na prisão e recebe a administração da prisão. Eita, glória! Você está vendo que não é o ambiente? É por isso que dá sim para você fazer a diferença onde Deus te colocou. Glória a Deus. Dá sim para as pessoas lá que estão atribuladas olhar para você e falar: rapaz, você tem algo diferente. José levado à prisão. Presta atenção. Todo prisioneiro tem uma veste específica, sim ou não? Sim ou não, igreja? Já estamos correndo para concluir. Presta atenção. Tá no dá, vaso. Olha isso aqui. Todo prisioneiro recebe uma veste, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Só que o que é interessante, sabe o que é? É que José, mesmo com veste de prisioneiro, continua administrando. Porque o que interessa na vida de José não está do lado de fora. Não sei quantas vezes vou ter que repetir isso aqui, mas você vai sair daqui entendendo isso. Glória a Jesus! Tem muita gente querendo impressionar pelo lado de fora. Meu Deus. Aleluia, Jesus! José preso, olha isso aqui, irmãos. José está preso. José está o que, gente? Preso. Recebe a administração da prisão. Em uma certa ocasião, o copeiro e o padeiro que serviam o rei vão aprontar e vão ser lançados à prisão. E a história diz que, passados anos, depois que isso aconteceu, a Bíblia diz que eles vão ter um sonho. Eles vão ter o quê? Um sonho. Ambos vão ter um sonho. E José vai interpretar os sonhos que eles tiveram. Você já conhece a história, não vou aplicar diretamente. Mas o padeiro-chefe seria morto no terceiro dia, e o copeiro seria restituído ao seu ofício. Quem me ouve, diga amém. Olha isso aqui. Passados 3 dias aconteceu exatamente o que José havia interpretado. José com veste de prisioneiro administrando a prisão. Agora está o que, gente? Está interpretando o sonho. Sonho este que no presente momento não vai fazer nada por ele, mas vai chegar uma hora que vai fazer a diferença. Porque quando o copeiro é restituído ao cargo, olha isso aqui, irmãos. Quando o copeiro é restituído ao cargo, antes dele sair da prisão, José vira para ele e fala o quê? Ó, quando estiver diante do rei, lembra de mim. Porque às vezes a gente acha que Deus precisa de ajuda. A gente acha que Deus precisa de um dedinho do homem. Não que ele não possa usar o homem, mas Deus é quem cria a situação. Aí Deus teve que mostrar para José: José, tudo acontece no meu tempo, José. Quando o copeiro chega e volta a servir, lembrou do rei? Lembrou de José? Sim ou não? Não lembrou. Aí ele continua
trabalhando. Quando em uma certa ocasião Faraó vai sonhar. Quem vai sonhar, gente? Faraó. E esse sonho vai perturbar Faraó. Olha isso aqui, irmãos. O sonho vai perturbar tanto Faraó, que Faraó vai chamar os magos, Faraó vai chamar os feiticeiros da época para tentarem interpretar o sonho. Só que preste atenção, a Bíblia diz que nenhum deles foram capazes de interpretar o sonho que Faraó teve. Aí quem vai entrar em cena agora? José. Só que preste atenção, você lembra que eu disse que José estava com vestes de prisioneiro? Sim ou não? Agora observe isso aqui. Se por causa de 2 vestes o diabo humilhou, perseguiu, caluniou, difamou contra a vida de José, agora é a hora de Deus usar 2 vestes para honrar a vida de José. Presta atenção nisso aqui. Olha isso aqui. A Bíblia diz, pastor Caio, que quando o rei fica sabendo de José através do copeiro, o rei manda chamar José. Aí quando o rei manda chamar José, olha o que o versículo 14 do 41 diz: então o faraó enviou e chamou José, e eles lhe trouxeram apressadamente da masmorra, e ele se barbeou e mudou as suas vestes. O que ele fez? Diga, se barbeou e mudou as suas vestes. O que ele fez, gente? Se barbeou e mudou as suas vestes. Aí eu fui estudar um pouco. Por que José vai se barbear? Se você buscar o significado de barba para hebreu, tem um significado totalmente diferente para o egípcio. Barba para hebreu significa honra e autoridade. Mas se você pesquisar, barba para egípcio simboliza o quê? Sujeira. Aí eu estava meditando, e o Espírito Santo de Deus falou algo muito interessante ao meu coração. Perceba, você percebeu que nas 2 primeiras vestes roubaram, tiraram a capa de José? Sim ou não? A túnica de José? Sim ou não? Só que a terceira, ninguém está tirando nada de José. É o próprio José que tem que decidir por ele mesmo. Passou? Não entendi. A Bíblia diz que ele fez a barba e trocou suas. Ninguém tirou as vestes, ele teve que trocar. Aí sabe para onde Deus me levou, pastor? Quem lembra do cego Bartimeu? O cego Bartimeu clamava em alta voz dizendo assim: filho de Davi, tende misericórdia ou compaixão de mim. E ele gritava, e o povo reprovava ele, e ele gritava mais. Aí Jesus manda chamar ele. Aí o versículo diz, Marcos 10, versículo 50. Projeta aqui para mim, quem está no Marcos 10, 50. Olha o que o versículo diz. Quem está mexendo aqui, pastor? O Samuel. Tá lá? Tá fácil aí, Samuel? Marcos capítulo 10, versículo 50. Bora, meu Deus. Presta atenção nisso aqui. E ele lançando de si a sua... Não, vamos lá, crente. E ele lançando de si a sua... Lançando de si a sua... Levantou-se e foi ter com Jesus. Eita glória. Você sabe o que simbolizava essa capa para Bartimeu? Uma identificação do mendigo que ele era. Alguém autorizado para pedir esmola, para mendigar. Ele recebia essa capa. Aí sabe o que é interessante? Ele lançou ela de si, está escrito no texto. E lançando de si a sua capa. Porque ninguém pode acessar Jesus sem antes resolver com o seu passado. Pastor, por que de José você foi para Bartimeu? Porque José agora está vivendo uma transição na vida dele. Eu posso dizer uma verdade? Existem coisas que nós vamos ter que deixar para trás.
E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, sabe o que é? É nos barbear. Sabe por quê? Porque a barba, para José, simboliza o tempo. E todo o processo que José passou enquanto ele estava humilhado. Só que agora Deus está inaugurando um novo tempo na vida de José. Deus está fazendo o quê? Inaugurando um novo tempo na vida de José. E quem quer viver o novo de Deus vai ter que deixar o velho para trás. Eu vou repetir até tu levantar a mão e dar um glória a Deus que vale a pena. Eu estou dizendo para você que você vai ter que fechar relacionamentos, você vai ter que fechar ciclo, vai ter que excluir uma galera do teu Instagram, do teu WhatsApp. Sabe por quê? Porque quem quer viver o novo de Deus não vai poder ficar compactuando com o que passou. Quem quer viver uma nova experiência com Deus vai ter que se resolver com o passado para acessar o seu futuro. Tem alguém que crê nessa palavra aqui? Tem alguém que recebe essa palavra aí? Você não está entendendo? José está indo da prisão para o palácio, crente. José está indo para onde? Da prisão para o palácio. E naquela época você não podia chegar diante do rei de qualquer forma. Eu profetizo que Deus vai fechar ciclos com o passado seu. Vai botar ponto final em ciclo que você não consegue terminar. Porque tem um palácio te esperando e você sabe muito bem disso. José faz a barba, troca as suas vestes, uma túnica para se apresentar diante do rei. E quando ele se apresenta diante do rei, o que vai acontecer? Ele vai conseguir fazer o que ninguém conseguiu. Porque os filhos especiais sempre recebem coisas especiais e fazem coisas especiais. José interpreta o sonho de Faraó. Dois sonhos. Primeiro, 7 vacas magras que saíam de dentro do rio, e depois 7 vacas gordas. A interpretação nada mais é do que 7 períodos, são 2 períodos esse sonho. 7 períodos de 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. O que Deus está mostrando para o rei é que haverá 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. Então, administre bem. Olha o que José vai falar para o rei: administre bem os próximos 7 anos, para que você poupe os 7 anos de escassez. Aí sabe o que o rei vai falar para José? O versículo que nós lemos: e Faraó disse a José: visto que Deus te mostrou tudo isso, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Tu estarás sobre a minha casa de acordo com a tua palavra. Todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior do que tu. E Faraó disse a José: vê, coloquei-te sobre toda a terra do Egito. E Faraó tomou o seu anel da sua mão e colocou sobre a mão de José, e o vestiu com vestes de linho fino, e colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço, e o fez subir na segunda carruagem que ele tinha, e clamava diante dele: ajoelhai. Ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. Eu encerro agora. Preste atenção nisso aqui. Já estou encerrando. Olha isso aqui, crente. José se veste para poder se apresentar ao rei. Sim ou não? Sim ou não? José traz a interpretação do sonho do rei. Sim ou não?
E José vai receber do rei o que filhos especiais recebem. Eu desafio alguém que está aqui me dizer: antes de José, qual era o cargo de governador que existia no Egito? Pastor, o que você está querendo dizer? Simples. Deus está criando aquilo que não existe simplesmente para honrar a vida do filho especial. Você não está pegando isso aqui não, crente? Vou te dar outra oportunidade. Olha isso aqui. Deus está trazendo à existência aquilo que não existe e está entregando na mão de quem tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Fazer-se assentar numa cadeira que não existia, homem nenhum na terra faria isso, somente Deus. É por isso que Deus visita José com um sonho no começo para dizer: José, eu vou te mostrar o que há de acontecer contigo no futuro. Você vai sofrer perseguição, você vai sofrer calúnia, você vai sofrer difamação, você vai ser caluniado. Mas eu quero te dizer uma coisa, José: se você suportar o processo até o final, José, tem um anel te esperando, tem um colar de ouro te esperando, e tem uma veste de linho fino te esperando. E quando você receber isso da mão do rei, existe um trono de honra te esperando, de modo de que ninguém será como você. Não, tu tem mão para levantar. Eu estou dizendo para você que todo esse processo que você está passando está te levando para o caminho do propósito. Deus ainda esse ano de 2025 vai te fazer chegar, vai te fazer sentar, e você vai dizer: Deus prometeu e Deus cumpriu, para a glória dele. Fica de pé em nome de Jesus, fica de pé. José, recebe o anel na tua mão, que simboliza anel, autoridade. Toma autoridade sobre todo o Egito agora. Ai, calai o serguido. Alai o chombe. José recebe um colar de ouro que representa a honra de Deus sobre a tua vida. E José, tem mais uma coisa. Existe a última veste. Qual é a última veste? A última veste é veste de linho fino. Ela é inconveniência. Só vestia quem era uma autoridade muito importante. Vira para o crente que está do seu lado e fala para ele: Deus vai te vestir hoje com uma veste especial. Diga: Deus vai colocar na tua mão hoje. Diga: um anel de autoridade. Diga: Deus vai colocar no teu peito hoje. Diga: um colar de ouro de honra. Vê se ele tem cara de quem recebe essa palavra. Vê se ele tem cara de alguém que toma posse do que está sendo ministrado. Porque Deus